Semana no volante, eu tenho comigo o renovado Porsche Panamera na versão 4S e Hybrid. O André tira as medidas ao novo Volkswagen Arteon Shooting Brake e o Silva Pires conta-nos porque é que o Ford Anglia ficou conhecido como Ora Bolas. Sejam bem-vindos, está no ar o volante. A atual geração do Porsche Panamera tem muito bom aspecto, mas agora ganha uns retoques de atualização. Estilísticos são poucos, é sobretudo tecnologia e nas versões híbridas um novo pack de baterias com maior capacidade. Comecemos então pelo que não está à vista. Num plug-in, a capacidade das baterias é importante para a utilização em cidade, ainda que neste caso o Panamera não seja um automóvel urbano. Uma das principais novidades deste renovado Porsche Panamera é a alteração no pack de baterias. Até aqui tinha 14,1 kWh, agora passa para 17,9. Este acréscimo de capacidade significa que podemos contar com uma autonomia 100% elétrica na casa dos 46, 50 km. Claro que depende muito da forma como se conduz. Nem sempre é fácil refriar o andamento quando estamos ao volante de um Porsche. Vamos aos factos. Motor 6 cilindros. A potência combinada com o motor elétrico é de 560 cavalos. 3,9 segundos dos 0 aos 100. A versão base do Porsche Taycan faz 4 segundos dos 0 aos 100, mas curiosamente até me parece que faz menos. Ou seja, gosto mais do gozo que dá aquela potência elétrica do Porsche Taycan. A Porsche sabe que tem dois carros com conceitos parecidos. Panamera e Taycan até podem partilhar uma parte do público-alvo. Se o Taycan ganha na experiência e no refinamento da condução, o Panamera continua a ser a referência na qualidade de vida a bordo. Se há coisa em que o Panamera ganha ao Taycan é no espaço aqui atrás. Nisso, o Panamera é mesmo imbatível. Temos um novo volante, novos materiais e novos acabamentos, mas está tudo basicamente na mesma. O que mudou? O essencial, o comportamento. Convém sublinhar que este carro pesa mais de 2 toneladas e, por ser um plug-in, ganha mais de 200 kg que a versão convencional com o motor de combustão. Os engenheiros da Porsche trataram de disfarçar o peso para não comprometer a experiência. Acho mesmo que este 4S é capaz de ser o ideal, principalmente nesta versão híbrida. Pode não ter o ímpeto do Turbo S, mas com o eixo traseiro direcional, este carro fica no ponto, dá mesmo muito gosto de conduzir. Na maioria das estradas portuguesas, o Panamera parece um carro grande demais, com uma direção assumidamente pesada para ajudar à precisão do condutor. Os pisos piores acabam por se fazer sentir. Mesmo assim, é possível optar por uma viagem mais desportiva ou mais relaxante. O chassi adaptativo é um daqueles opcionais que vale mesmo a pena. Aqui no modo hybrid é um executivo de topo, irrepreensível, de facto com toda a elegância na estrada, um carro para o dia-a-dia. Quando mudo para o lado oposto, o Sport Plus, o carro fica duro, transforma-se num animal com um ímpeto absolutamente espetacular. A história do Panamera vem de longe. O nome é inspirado no Rally Pan-Americana da década de 50 e as linhas têm inspiração no 989 do final da década de 80. Foi em 2009 que a Porsche revelou o primeiro Panamera. Esta segunda geração nasceu em 2016 e foi um notório passo em frente. Agora, a marca alemã percebeu que era tempo de fazer uma atualização. Este pode não ser o Turbo S, mas aqui no seletor de modos de condução também tem o botão mágico, o Sport Response, que quando pressionado põe este carro a dar tudo o que tem. É animal! O ideal é ter uma estrada mais larga que esta e com o piso em melhor estado. Ou então uma autoestrada alemã sem limite de velocidade. Mas não é preciso isso para concluir que este 4S e Hybrid é a escolha acertada na gama do Panamera. Basta fazer contas.
O preço deste Panamera 4S e-Hybrid começa nos 138 mil euros, enquanto para um Turbo S e-Hybrid é preciso desembolsar pelo menos 200 mil euros. Ora, mais vale optar pelo 4S e equipá-lo como deve ser. Se quisermos começar com uma comparação a alguns dos rivais deste Arteon, teríamos de falar, por exemplo, do Skoda Superb, do Kia Optima ou então do Audi A6 e ainda do Volkswagen Passat, com quem esta carrinha partilha muitas características técnicas. Mas, a meu ver, no final da discussão, íamos descobrir que esta versão Shooting Brake tem aqui alguns detalhes que a fazem destacar da matilha. Historicamente, a insígnia Shooting Brake é antiga. Foi criada para juntar estilo e funcionalidade num carro que se destaque pelas linhas que esta Arteon já passeia na estrada. Tem mais espaço do que parece, mas já lá vamos. Para já, vamos ver como se comporta sobre estas jantes de 20 polegadas que completam o aspecto do modelo R-Line. Seja na autoestrada, seja nestas curvas um pouco mais sinuosas aqui dos campos da Azambuja, ou então na cidade, eu adorei a sensação de condução nesta Arteon. É muito segura, a suspensão surpreendeu-me bastante, já que não tem chassi adaptativo e suspensão adaptativa. Eu não sinto falta nenhuma disso nesta carrinha, que me surpreendeu bastante naquilo que é a saída de curva. Isto porque, apesar de ser uma tração dianteira, tem um sistema que transfere bastante potência para as rodas traseiras e isso dá-lhe uma saída de curva muito segura e muito precisa. O habitáculo foi redesenhado, está sóbrio sem ser chato e construído com materiais que nos deixam com um gostinho premium, acompanhado por um cluster digital de 11.7 polegadas e um ecrã central de até 9.2 com software renovado. Admito que preferia o aspecto do anterior, mas se forem como eu vão aproveitar mais vezes o Apple CarPlay, que é sem fios no Arteon Shooting Brake. O volante é uma das principais novidades aqui no interior. Tem uma ótima pega, é confortável, no que diz respeito à condução não tenho nada a apontar, mas estreia os novos controlos touch da Volkswagen. E eu devo admitir que envolvem alguma habituação para quem está muito habituado a botões físicos. No que diz respeito ao volume, por exemplo, nós sentimos uma resposta do teclado touch, mas não é tão confortável como ter botões físicos. Como podem ver, a Arteon está completamente renovada por fora e tem aqui alguns pormenores premium, como as portas que não têm moldura nesta zona da janela, ainda que esta zona pontiaguda possa não concordar muito com uma criança que venha a correr, mas esperemos que não. Agora, a principal novidade é esta traseira, que para mim está espetacular. O para-choques foi completamente renovado. Continuamos aqui com estas coisas que não são bem ponteiras, não são bem nada, mas temos um spoiler que dá continuidade a uma lógica de carrinha que foi desenhada para dar muito mais espaço de habitabilidade atrás, como eu vou mostrar agora. Então onde é que o estilo se junta à funcionalidade? Bom, vamos ver. Imenso espaço para as pernas, mas principalmente em cima o design Shooting Brake dá-me este espaço de cabeça. Para além disso, o que é que temos aqui atrás? Bancos aquecidos. Temos 3 tipos de tomadas para carregar aparelhos eletrónicos, um encosto de braço que tem aqui um porta-copos que não é propriamente confortável. Agora, principal defeito da traseira aqui atrás do Shooting Brake. Temos aqui... Porquê que a janela não abre mais, Volkswagen? Podia abrir só mais um bocadinho? Não? Na bagageira, os 590 litros de capacidade não são por pouco os mais impressionantes no segmento, mas o estilo da traseira que os esconde, quanto a mim, compensa. A nova Volkswagen Arteon Shooting Brake traz aquilo que é, quanto a mim, um dos designs mais bonitos do segmento para ampliar a escolha de quem está à procura de uma carrinha com um toque de classe.
Quando estamos na estrada, os outros carros também constituem perigo. Por exemplo, quando estão no nosso ângulo morto. Fátima, o que é o ângulo morto? O ângulo morto são todos os veículos que circulam atrás de nós e que se tornam invisíveis por breves momentos aos nossos retrovisores. O carro onde estamos tem o sistema de ângulo morto. Mas no caso de ele não estar presente, existe algum truque? Sim, existe. Devemos sempre sinalizar no caso de queremos mudar de direção e virar o pescoço para o lado esquerdo ou direito para identificar a viatura. Então vamos a isso? Vamos? Já está ativado. Temos um Veículo no nosso ângulo morto. Exatamente. Agora fazemos o teste sem as ajudas ligadas. Confia em mim? Claro, vamos a isso. Agora olhar. Isso, já chega. Já sentimos o carro, não é? Sim. Já sabemos que vem outro veículo. Excelente. Houve quem o achasse parecido com um ferro de engomar e até dava ares. Mas quando se fala dele, os mais velhos não escondem um sorriso para lembrar a expressão que marca para a história este pequeno familiar de grande popularidade em Portugal. Ora bolas! Este é o Ford Anglia fascinante que tínhamos muita vontade de mostrar aqui no volante. Só tinha duas portas, como era moda, media 3,90 metros, era bem pequeno apesar da inspiração nos grandes carros americanos dos anos 50. Vêm daí as emblemáticas barbatanas que rematam a traseira e incluem as luzes, a grelha que rasga à frente, os cromados na carroçaria e as bandas brancas nos pneus. Mas era o outro elemento da originalidade, o vidro traseiro inclinado em ângulo obtuso, uma herança do Lincoln Continental de 1958. A designação Ora bolas tinha a ver exatamente com a surpresa que a traseira provocava. Mas deve ser vista mais como uma graça do que como uma nota crítica, por uma razão muito simples, é que nunca impediu o sucesso comercial do Ford Anglia fascinante. A inclinação do vidro não era uma questão de estilo, era uma forma de o manter seco em condições de chuva e de melhorar a visibilidade. E outras marcas, como a Citroën, através do AMI 6, não tiveram quaisquer problemas em retomar a solução anos mais tarde. O fascinante, quarto modelo da geração Anglia que nunca fora motivo de tamanha notoriedade, foi lançado em 1959 e esteve em produção até 1968 sem conhecer grandes transformações. Começou a perder popularidade com o lançamento do Cortina e foi substituído por outro campeão de vendas num período áureo da Ford Europa, o Escort. O carro que estou a conduzir é uma versão de 1965. É uma tração traseira com 4 cilindros de 997 cm3, a debitar 39 cavalos. As prestações eram naturalmente modestas, o carro não atingia os 120 km/h e demorava 28 segundos a acelerar de 0 a 100, mas era normal na época. Importante sim, eram os valores de consumo, que andavam na casa dos 7 litros ao 100, o que há 55 anos era obra. O interior do Ford Anglia era muito simples, mas original, com esta solução curiosa de porta-luvas e bloco do painel de instrumentos a apresentarem a mesma forma. Nos botões do meio tínhamos o luxo das sofás e aqui, imagine-se, a abertura do capô. Nesta altura, o rádio era ainda um apêndice. Olhar hoje para o Ford Anglia fascinante é perceber porque ainda existe uma legião de entusiastas, sobretudo no Reino Unido, onde foi escolhido para o automóvel voador em Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Este é, de facto, um Ford diferente e original. Por agora é tudo. Obrigado por nos ter acompanhado. Já sabe que pode continuar em permanência com o volante nas redes sociais e rever outros programas no site da SIC Notícias. Até para a semana.
Este